Cordiais saudações, irmãs e irmãos, membros do Corpo de Cristo, Igreja do Senhor, Noiva do Cordeiro. Aqui fala para vós o vosso irmão, vosso pai, vosso amigo, vosso pastor, Américo Ossi Macova Fonseca. Estamos falando pela Igreja Evangélica Congregacional em Angola, realmente na cidade do Dundo, na área missionária da Lunda Norte. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Oremos ao Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, nosso Deus também, te louvamos, te bendizemos, glorificado e exaltado seja o teu santíssimo nome. Neste novo dia que pela graça o Senhor nos concede, estamos meditando na Tua Santa Palavra. Reconhecemos a nossa pequenez para falar e certamente as nossas limitações para ouvir e compreender a Tua vontade. Por isso rogamos a manifestação do Teu Espírito Santo para que nos ajude a falar, nos ajude a ouvir e compreender a Tua vontade expressa nas Sagradas Escrituras. Ó soberano Pai, nas Tuas benditas mãos estamos consagrando esta semana de trabalho, esta semana de alguns estarem em viagens, esta semana de alguns estar realmente lutando para superar uma crise de saúde, quer no hospital, assim como em casa. Esta semana em que muitas são as delegações saindo do Icolibengo, Sínodo Provincial de Luanda, no acampamento da Sociedade Média, certamente ávidos em chegar aos seus destinos. Colocamos todas as delegações nas Tuas mãos e aquelas que já terão chegado, louvado e glorificado seja o Teu santíssimo nome. Venha estar conosco. Esta é a nossa oração, no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amadas e amados em Cristo Jesus, neste dia que fez o Senhor, o nosso lecionário sugere meditarmos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 27 a 31, e diz assim o texto sagrado: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Irmãs e irmãos, diz o texto, têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Palavra do Senhor, e graças a Deus. Amadas e amados em Cristo Jesus, esse texto que nós lemos, que tem como autoria o apóstolo Paulo, realmente nos remete a refletirmos um pouco sobre a vida da igreja, o que é a igreja e como cada um de nós deve se sentir como parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo e certamente fazer o uso do seu dom para o crescimento da igreja do Senhor. E também perceberemos realmente quem é o dono da igreja no verdadeiro sentido da palavra. Sim, irmãs e irmãos, consultando realmente a nossa Bíblia, as Sagradas Escrituras,
percebemos que a igreja é um conjunto de pessoas que creem em Jesus Cristo e certamente o reconhecem como Senhor e Salvador pessoal das suas vidas. A igreja não é um edifício ou uma estrutura física, como está no entendimento de muitas pessoas, mas são pessoas salvas por Cristo, unidas pela fé, pelo amor e pela missão de servir a Deus e ao próximo. O tema proposto para a nossa meditação, em conformidade com o nosso lecionário, é: a igreja é o rebanho de Deus. A igreja é o rebanho de Deus. A igreja enquanto rebanho de Deus, irmãs e irmãos, e nós enquanto cristãos, enquanto membros do corpo de Cristo, somos realmente participantes desta missão específica. E cada um com seu dom, com seu talento, é parte da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala sobre a unidade na diversidade, ou seja, todos os membros são importantes no corpo de Cristo. É certamente necessário que cada um se sinta como partícipe desta comunidade, com seu dom, com seu talento e contribuindo para o crescimento da igreja do Senhor. A igreja, enquanto rebanho de Deus, é certamente aquela em que todos têm algo em comum. Oram juntos, partem o pão juntos e realizam juntos a comunhão, tal como afirma o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, ilustrando certamente como os irmãos da igreja apostólica, da igreja cristã, no começo, na Gênese, realmente viviam. A Bíblia diz que eles oravam juntos e faziam certamente a comunhão, ou seja, o partir do pão, e tinham certamente tudo em comum, conforme a graça do Senhor operava nas suas vidas. Sim, estimadas irmãs e amados irmãos, a verdadeira igreja é aquela em que os membros partilham, os membros celebram e têm tudo em comum, e tudo é feito com amor, com fé, com alegria no Senhor, sem contenda, sem dissensão, mas é o Espírito Santo orientando o juízo, o pensamento, o sentimento das pessoas enquanto membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, enquanto corpo de Cristo, é certamente o rebanho de Deus. Ela está formada por muitas pessoas e com dons diferentes, mas os corações transformados pelo Evangelho certamente os torna em comum. Esta igreja que nós somos membro, não estamos a falar da igreja enquanto estrutura física ou confissão religiosa, mas igreja cristã. Não obstante cada um ter dom diferente, cada um ter um talento diferente recebido, adquirido certamente do Senhor, desde que tenha um coração transformado pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, certamente o que os torna em comum é o amor de Cristo Jesus. Nós somos exortados neste dia, enquanto membros do rebanho, em vivermos segundo a vontade do dono do rebanho, o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que é dono e Senhor da igreja. Pois percebemos através do nosso tema que a igreja é o rebanho de Deus. Nós somos o rebanho de Deus e enquanto membros deste rebanho, o Senhor usa cada um de nós como um instrumento valioso, como um instrumento precioso para que a sua vontade seja conhecida, seja compreendida, seja expressa, de tal sorte que o homem sem Deus conheça-o através da tua vida, através da tua forma de ser, através de como lidamos com o nosso próximo. Estamos certos que o Deus de paz seja glorificado, seja louvado e continuamente será louvado e glorificado nas nossas vidas. Que Deus
se digne em abençoar esta palavra na tua vida, minha irmã e meu irmão, e sim nos sintamos como membros do rebanho da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.